Olá, eu sou o professor João Fernando. Já estudamos impostos e no estudo de direito tributário, agora estudaremos as taxas. Taxas são diferentes de impostos. Impostos são não vinculados, ou seja, a receita, a arrecadação não tem a necessidade de uma contraprestação, e eles não são finalísticos, ou seja, eles não são destinados a uma finalidade específica, diferente da taxa. A taxa é vinculada, ela tem que corresponder a uma contraprestação estatal e ela é finalística. Existe um tipo de finalidade inerente à taxa. A doutrina explica bem isso. Leandro Poulsen, que ficou muito famoso no julgamento, na segunda instância, de Luiz Inácio Lula da Silva, caso Lava Jato, é um tributarista famoso e é também desembargador do Tribunal Regional Federal no Paraná, mas vamos nos ater ao conhecimento dele em direito tributário. Ele diz que o interesse público exige do Estado que ele exerça o poder de polícia e preste determinados serviços. Mas nem toda a sociedade vai custear essas atividades estatais. E se elas forem específicas e divisíveis, e a gente puder determinar, ou sendo determinável, o contribuinte que se vale desses serviços ou está em curso no poder de polícia, esse tipo de tributo, de custeio dessas atividades específicas e divisíveis, a gente fala de taxa, que diz respeito ao custo individual do serviço inerente à prestação de serviços ou fiscalização de atividades. E isso tudo está ligado à ideia de uma justiça comutativa. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 145, prevê as taxas no seu inciso 2º. As taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E aí o artigo 77 do Código Tributário Nacional começa a mensurar um dos fatos geradores das taxas, que é o exercício regular do poder de polícia, bem como vai mensurar como fato gerador das taxas a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, que é colocado para o contribuinte ou posto à sua disposição. As taxas, diferente dos impostos, são de competência comum. Alguns impostos são de competência privativa, nós já estudamos isso. As taxas podem ser cobradas pela União, pelos estados e municípios. As situações que ensejam a cobrança de taxa, o exercício regular do poder de polícia e a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos
específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Nos cabe estudar melhor, por exemplo, o que é o poder de polícia. E o artigo 78 do Código Tributário Nacional procura caracterizar isso. Ele vai dizer que considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, a disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Poder de polícia é estudado em direito administrativo. Então a gente vai entender um pouco de questões vinculadas a direito administrativo. Quando o poder de polícia é exercido, nós temos atividades fiscalizatórias que vão dar origem à cobrança de taxas. Exemplo, a taxa de alvará de funcionamento de uma determinada atividade, de um determinado comércio, por exemplo. A taxa de fiscalização de anúncios de publicidade. A taxa de licença para a construção. Você vai fazer uma construção, vai construir um prédio, tem que ter o alvará de licença. A taxa de controle e fiscalização ambiental. Ainda é importante, sobre o poder de polícia, olhar no Código Tributário Nacional o que está disposto no artigo 78, parágrafo único, que o exercício do poder de polícia só é regular quando ele é desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei, observando o devido processo legal, e é uma atividade que a lei reputa como discricionária, sem possibilidade de abuso ou desvio de poder. Explicando melhor alguns aspectos inerentes à taxa. A taxa pode ser cobrada pela utilização de determinados serviços. A taxa pode ser cobrada em função do poder de polícia, o poder de fiscalização. Quando é cobrada com base no poder de polícia, não há necessidade de efetiva fiscalização. Por exemplo, o alvará, o fiscal indo comércio a comércio. Basta existir o órgão competente instituído, estruturado e em efetivo funcionamento para o exercício do poder de polícia. Então, um alvará. Eu não preciso, em cada mercado que tem cobrança de alvará, um fiscal do município não precisa ir a cada mercado para realizar vistoria ou fiscalização. A existência de um aparato administrativo estruturado e em efetivo funcionamento é o bastante para a cobrança da taxa, tendo por base o poder de polícia. Lembrando que o poder de polícia ele pode restringir direitos individuais de particulares, tendo como primazia os interesses coletivos. Ele tem que ter regularidade, e essa regularidade é imprescindível para a cobrança da taxa. E aqui nós temos uma definição clara das taxas vinculadas ao poder de polícia. Não é qualquer serviço que pode ser cobrado via taxa. O artigo 79 do Código Tributário Nacional vai dizer que as taxas podem ser cobradas com base em serviços
colocados à disposição ou utilizados pelo contribuinte, efetivamente usufruídos ou potencialmente colocados à disposição do contribuinte, mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Vamos imaginar o seguinte: é cobrada a taxa de lixo. Você foi passar as férias um mês em Piúma. Aí você fala, não pode cobrar a taxa de lixo desse mês que eu passei em Piúma. Pode, compulsório, foi colocado à sua disposição. Então pode, está dentro da definição legal de taxa. Os serviços para cobrança de taxa devem ser específicos. Eles podem ser destacados em unidades autônomas e eles devem ser divisíveis, ou seja, a utilização pode ser separada, fracionada por cada um dos seus usuários. Quando um serviço é específico, já diz que ele é destacado em unidades autônomas. São serviços singulares de determinado usuário. E o usuário consegue ter uma dimensão clara de qual serviço está sendo prestado e cobrado. O serviço sendo disponível, a utilização se dá de forma separada por parte de cada um dos usuários. E aí ele vai gerar benefícios individuais para cada usuário. Um alvará de construção é específico para determinada construção. E com isso, eu apresento os primeiros caracteres das taxas.